tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Eu não sei como me tem aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês? Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Ebo, Chinelinho Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este fragmento do conto O Homem que Sabia Javanês, escrito e publicado por Lima Barreto em 1911, é uma crítica certeira à burocracia e uma certa pilantragem brasileiras, terra onde muitas vezes melhor é parecer do que ser. na trama, o malandro carioca Castelo está na pindaíba, sem um tostão. Ele é o narrador da história e aprende rudimentos de uma língua exótica, o tal do javanês. Assim, torna-se professor desse idioma, ganhando notoriedade a ponto de entrar, veja você, cara, para o serviço diplomático. Espertíssimo Castelo, né? Mas será que boa parte dos nossos atuais comentaristas de futebol não estariam também falando um insondável dialeto? O Será? futebolês? Eis aí o nosso tema de hoje. Vamos falar dessa reciclagem esperta, né, de antigos termos do velho esporte bretão, que ganham nova roupagem por meio de neologismos e alguma picaretagem. Então recomponha as suas linhas altas e baixas, porque o Chinelinho Cast está no ar, tentando decifrar o novo dialeto do futebol. Falando em novo dialeto, Alfredo, você já atacou o espaço hoje? Claro, assim que eu acordei, eu ataquei o espaço que leva da cama ao banheiro, fazendo uma transição rápida, em uma linha sustentada até o terço final do toalete. Daí foi só correr pro abraço. Opa, sem detalhes! Brincadeiras à parte, o que você acha desses novos conceitos e termos do futebol que hoje estão dominando aí o jargão da famosa crônica especializada, cara? Eu confesso que eu implico com esses termos, assim, eu não consigo justificar alguns deles, senão por uma tentativa de forjar uma certa modernidade, sabe? Algum tipo de. Não, somos atuais, nós estudamos, nós somos os caras que dominam esse jargão, essa nova linguagem, esse javanês do futebol, né? Essa língua exótica, e vocês não entendem tanto assim. Então, eu acho que é uma necessidade meio de manter a coisa fresca, mas de uma forma, às vezes, para mim, artificial, porque os termos, na verdade, querem dizer exatamente as mesmas coisas que queriam dizer talvez há 30, 40, 50 anos atrás, fazendo a ressalva de que é óbvio que o futebol mudou muito nos últimos 50 anos, né? E muda, está mudando, é dinâmico. Sim. Mas eu acho que tem um grande desejo de soar moderno, novo, atrativo, sabe? Eu falo uma língua que você não fala. Você tem noção, cara? Eu já estava pensando nisso, de quando começou essa mudança de uma forma mais forte, cara, porque é uma coisa de forma tão intensa como rola hoje, é uma coisa relativamente recente, né? Eu tenho a impressão que isso começa nos anos 90, cara, mais ou menos, quando você começa a ter uma. Final dos anos 90, eu diria, né, quando você começa a ter um surgimento de comentaristas, digamos assim, mais estudiosos da técnica do futebol, das táticas do futebol, sabe? Gente como o PVC, que começam em jornal impresso, né? E Uhum. depois migram para a televisão e depois migram também para a internet, porque hoje em dia está todo mundo na internet. Sim. E aí essa expansão, acho que ela vem muito dessa galera, é uma espécie de acadêmicos, sabe? Scholars do futebol, e por isso a brincadeira aí com o Lima Barreto,
É claro que eu não estou dizendo que esses caras são picaretas, isso é uma brincadeira. Mas Lógico. eu acho que tem um certo nível ali de uma tentativa de soar bonito, de ter um verniz e um jargão que para mim, a origem, né, eu localizo pelo menos no final da década de 90, quando a internet começa a ganhar uma dimensão maior, e na primeira década desse século XXI, né? E aí esses caras falam muito assim nessa nova língua. E você falando do final dos anos 80, começo dos anos 90, me lembra automaticamente Sebastião Lazzaroni, né? Que tinha. O Lazzaroni, na verdade, cara, ele não falava nada. Lazzaroni é aquele cara que sabia colocar umas palavras assim, tal, não sei o que, ele ia para dizer que, pô, a mesa tem quatro pernas, ele dizia, veja bem, a mesa, em função do seu processo de estruturação e do seu processo de construção, para que ela possa atingir um equilíbrio perfeito. Entendeu? Então É, ele dava ele enrolava, que é diferente do Tite, e tal, não sei o quê. Cara, ele ia falando e quando você via, você não estava mais entendendo o que ele estava falando. próximo sabe, do cara que sabia javanês. Meu, como é chique o cara saber javanês. Aí vai uma coisa nossa, muito brasileira, meu Deus, como esse cara fala bonito, mas é tão vazio, né? Eu lembro de uma frase que ele forjou, uma frase, sabe, que ele falava: a chance é uma velha careca com asas nos pés, sabe? A chance de gol, no caso. É, Galgar parâmetros. Cara, galgar, nós estamos galgando parâmetro, é, é, parâmetros, né? Mas, pô, exatamente. mas acho que eu vou até mais fundo no passado, lembrando do falecido Cláudio Coutinho, né? O técnico que formou a base do time do Flamengo, super campeão dos anos 80, né? Do Isso. início da década de 80, campeão mundial, embora você discorde, né? Você trará essa polêmica. E o Lazzaroni usava termos estrangeiros, que também é uma certa prática nessa nova língua do Isso. futebol. O overlapping, lembra? O overlapping era uma ultrapassagem. Não, o overlapping, o cara passa pelo outro. E na pelada sempre foi, o cara passou ali, sabe? E foi lá, ultrapassou o outro e recebeu na frente. Eu não estou defendendo também, não, tem que ser a velha guarda, tem que ser o Gerson Canhotinha falando. Não aguento, tem 308 zagueiros ali. Porra, É 10, meu 10, Deus do 10. céu, eu não aguento mais. Eu acho que é engraçado. Na verdade, é um grande folclore que tenta cientificizar o futebol, sabe? É, Aí eu tem isso percebo um outro também. fenômeno também, que é o futebol ganha um status de ciência, e é legal que ganhe, né? Em certo aspecto, é emprego, o objeto o futebol é objeto de estudos, né, acadêmicos hoje, tem a UERJ, Ronaldo Delau, que são caras que têm toda uma abordagem sociológica do futebol, mas acho que isso acaba tendo uma reverberação nos comentaristas do tipo, não, é uma ciência, então, termos científicos, termos técnicos É. que dão ao futebol um caráter científico, né? Eu acho que acaba entrando também, e aqui não vai uma crítica, mas uma constatação, nessa era que a gente está meio do politicamente correto e da lacração também, né? Acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? No É. sentido de, porra, futebol é uma coisa cult também, né? Uma coisa, como você falou, né? Essa tendência a academicizar o futebol, talvez, né? É. Enfim, né? Que a mídia vai pegando, né? Também, e tal. Acho que depende também do tipo de programa, né? Do tipo de público. Por exemplo, o Sport TV, eu não sei se os programas do Sport TV agradam a todo o público futebolístico atualmente, né? Acho que não. Tem gente que vai preferir o craque Neto gritando impropérios Exatamente. e encolerizado e falando, pô, não sei o quê. Vai gostar, né? Exatamente.
aquela análise rasteira e direta, né, cara? Você percebe também muita preocupação em causar, né? No sentido de criar frases e declarações que vão repercutir nas mídias sociais depois, né? Em mais likes ou mais É, ofensas e mais compartilhamentos também, né? Isso aí, cara. E aí, na minha opinião, isso tudo acaba contribuindo para até um descréditozinho mesmo, né, desse jornalismo esportivo, né? Porque acaba virando uma coisa meio, você já não sabe muito bem, né? Em termos tem uma coisa de... meio de gabinete, né? Não estou dizendo, o cara tem que ter jogado bola, até porque um dos ícones dessa tendência é o Pedrinho, que é um cara que jogou bola, jogou muita bola. Exatamente. Mas eu acho que é um certo círculo fechado, né? Nós dominamos esse conhecimento que é traduzido dessa forma, né? Então, ele está sentindo a temperatura do jogo, né? Eu acho que tem coisas que falou isso foi o Roger Flores. Não, ele é um cara que É. lê a temperatura. E é uma coisa assim, ler a temperatura. O Roger é Torcer, outro, né, também, que adora, né? adora. Esse tipo de. Agora, assim, Se puder mandar, ele manda. o Pedrinho, eu acho que é o rei deles todos, aí, né, em termos dessa querer falar difícil, usar toda. O Pedrinho usa todas as terminologias que você possa imaginar, em qualquer pronunciamento dele. Tem 10 Todas. frases, todas as frases têm algum termo técnico, alguma coisa assim e tal. Mas eu acho assim, dinizismos à parte, eu acho que o Pedrinho, ele faz boas análises, assim, ele entende do que está falando, entendeu? Só que esse vocabulário acaba gerando, na minha opinião, um certo pedantismo, cara, entendeu? É. Que tem uma hora que fica chato. E isso também acaba contaminando o comentarista de arbitragem. Outro dia eu vi um comentário que eu achei de um absurdo total, né? A falta lá, aquelas faltas, foi do jogo do primeiro jogo do Flamengo Atlético Paranaense, uma entrada, porra, criminosa do Arrascaeta, né? Sim, sim. Deveria ter causado expulsão, né? Mas a comentarista de arbitragem falou uma coisa que me assustou. Eu fiquei perplexo durante alguns segundos. Não, que o juiz sabe, o jogo não pedia isso, o jogo não pedia a expulsão. Como é que é? O jogo não pedia, então o cara quebra. Não, não, não perde, não vou dar o amarelo nem o vermelho, muito menos, porque o jogo não É, pede. Quais jogos pedem expulsões? exatamente, né? Então o cara pode dar um murro na cara. Não, não pedia, meu caro. Deixa o cara aí porque não pedia a expulsão. Aí você começa a levar esse tipo de coisa para outros setores, né, também, né? Isso é Tem muita gente que impressionante. fala academicês, né? Em vários segmentos do Sim, 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 sim. conhecimento, vários segmentos profissionais. Tem muita gente que gosta de Mas é falar. porque o futebol sempre foi uma coisa mais ligada ao popular, né? Uma coisa mais É, de lúdica, né? De diversão, né, cara? Então, a partir do momento que já começa essa mudança toda de clima, né? O futebol agora é um mega business onde o povão está afastado mesmo tá claro isso, né? Essa arenização dos estádios claramente afasta o povão, né, tal. é. E eu acho que isso também traz a reboque, né? A mudança também, né? De terminologia e da galera falando, né? Enfim, Traz. acho que acaba sendo uma coisa que deve ter, é claro que tem a galera que faz isso conscientemente, mas acho que acaba sendo aquelas imposições do mercado, né? As quais você que está trabalhando nisso muitas vezes não tem como escapar, né? Senão você fica defasado ou fica, né, destoando de uma forma negativa dentro do próprio mercado, né? Mas eu não me lembro de pessoas que conheciam muito futebol, como o Luiz Mendes, tentarem, por exemplo, fazer um jargão pelo jargão. Isso não Não, é uma coisa do não, não, Brasil. Os não, caras comentavam com não. embasamento, com conhecimento de tática, de técnica. Exatamente, exatamente. Era muito Porque, como eu mais. falei, como eu falei inicialmente, o futebol mudou, cara. Se você até um gancho aí um dos nossos próximos programas, né? 60 anos do bicampeonato mundial de 62. Isso.
Recentemente passaram documentários sobre as Copas. Se você analisa os jogos de 62 para 66, tem uma mudança já brutal de velocidade. Sim, 70 diminui um pouco, até pela cidade do México, não sei o quê, altitude. Mas já é diferente, é um futebol mais dinâmico. 70 para 74 é uma pauleira pura. E hoje em dia tem uma série de evoluções exatamente. inegáveis. Fisiologia, a própria tática, você tem esquemas táticos aí, mas que sempre existiram de alguma forma. E nem sempre foram acompanhados, eu acho. Não posso falar sobre a década de 30, os comentaristas, teria que ser uma pesquisa bem minuciosa, mas que eu acho que nunca foi tão intenso, como você falou, como agora. Hoje em dia todo Exatamente, mundo é. quer É. dominar. Deve ter um curso para futebolês avançado, né? Como falar bem o dialeto do futebol. Só queria lembrar uma coisa que eu não consegui, infelizmente, que era trazer uma frase imortal. Se algum amigo tricolor lembrar uma frase do técnico Robertinho, ex-ponta-direita do Fluminense, do Lembro. Flamengo, grande jogador. Depois foi técnico, chegou a ser campeão pelo Fluminense no começo dos anos 2000. E ele tem uma frase imortal, cara, que é uma frase que não tem sentido. Não tem menor, é uma frase longa, mas que não faz o menor sentido. Eu procurei muito nesses Não últimos conseguiu dias. achar, não. Se alguém souber, ajuda a gente aí. Essa frase do Robertinho, ela é maravilhosa, pela falta de sentido, pela falta de quase sabe, de sanidade mesmo. É uma loucura É. total. Se alguém souber, bota nos comentários aí do vídeo no YouTube ou no nosso direct também lá no Instagram, o @chinelinhocast. E Vamos. aí a gente repassa isso aí. Mas vamos lá então, vamos analisar uns termos assim. Eu confesso que alguns me irritam, cara. Fala aí alguns termos aí pra gente. Uma linha sustentada. O que que é para você uma linha sustentada? Enfim, a linha, na verdade, tem a linha de zaga, a linha do meio-campo, né? As linhas são os grupos horizontais ali que compõem o esquema tático. Uma linha sustentada, eu suponho que seja uma linha, não sei, talvez uma linha ecológica, sustentável, Não, algo não é nesse sentido. sustentável, Não, mas né? se ela é sustentável, ela é sustentada também, né? É, querendo forçar uma barra aí, enfim. Na verdade, é uma linha em que os defensores, né, a linha de quatro, possivelmente, ela se mantém sempre na mesma distância. Ela se sustenta, né, na movimentação dela, tem toda uma sincronia entre os integrantes dessa defesa, dessa linha. Mas isso é antigo também. Já joguei pelada, não, ninguém avança, fica, todo mundo marca aqui, É, é. nessa zona. Coloco aqui o que poderia ser um ataque funcional. Bom, eu vou pela lógica do termo, né? Um ataque funcional, eu acredito que seja um ataque que, porra, como o próprio nome diz, ele funciona, ou seja, ele atua no sentido de que os seus objetivos sejam atingidos, né? É proativa, né? Não sei, pô. É isso? Acho que é, né? Cara, é uma explicação meio complexa, assim, né? Que tem a ver com outro conceito que também a gente vai falar, né? O Tite adora falar em amplitude, né? O ataque funcional, cara, tem a ver com o jogo posicional, né? A É o criação do espaço. que é outro termo também novo, né? O jogo posicional também. O ataque funcional, os jogadores têm o tempo certo, né, de avançar, de atacar o espaço no momento certo, percebendo o defensor, né? O ponta funcional, ele não é um cara que se o ataque, né, o atacante funcional, não é um cara que se movimenta de qualquer forma, aleatoriamente. É, É alguém que ataca o espaço, que percebe o espaço livre e aí ataca. Esse termo atacar o espaço eu acho muito engraçado, né? Estou atacando o espaço atacar o livre. O espaço, é. cara, antigamente era facão, né? O cara entra no facão, em diagonal, faz a diagonal e não sei o quê. Vamos lá, outro termo aí. Amplitude. Bom, Ampli- amplitude, eu vi alguém explicando outro dia aí. É como você pode ocupar os espaços de forma horizontal no campo, né? Você tem a pro... Abrir.
Abrir o jogo, abrir Abrir o o jogo. jogo. Abrir o jogo, ocupar o espaço. É o popular abrir o jogo, né? Abre, fulano, abre. É, é. Diante de uma linha sustentada, você tem que usar a amplitude para tentar, de alguma forma, desestabilizar essa linha, acredito, não é isso? E atacar os espaços. Aí, se o Caio Paulista abre, o que é quase inútil, porque ele não vai realmente jogar nada, abrindo ou fechando, aí ele faz com que o lateral direito ou ala direito abra um pouco essa linha, e aí alguém pode atacar o espaço nas costas Exatamente. desse rapaz. É por aí, não é? Desde que o jogador entregue, o que o treinador está pedindo dele. Tem jogador que entrega, tem jogador que não entrega. Tem que Tem entregar. jogador que entrega tudo no treinamento. Quando chega no jogo, função da pressão da torcida, tal, sei que, o cara não entrega nada do que botou no. Vamos E a mais um aí. temporização? Temporização. Temporização. Temporização é interessante, né? Me lembra temporizador, Temporizador. timer. Me lembra É, isso, cara. Tal. Não sei. Que o técnico fica com um cronômetrozinho temporizando a parada, pô. é. Não, poderia ser, mas não é isso não. É quando você ganha um tempo na transição defensiva ou ofensiva. Quando Porra, uma bicho. transição é feita de modo a ganhar um tempo, né? Aí, quando você defende, né, você pressiona, cerca o adversário e ganha tempo para a galera se aperta, né? Aperta para o cara voltar. O que que aconteceu com o famoso aperto, cara? Pô. Quem fala aperta é o Gerson, é o Deca, é o Dé Aranha. Essa galera É, ainda pode falar. é. E no ataque, se você segura a bola aí, meu irmão, que os caras estão subindo, estão cansados. Aí você temporiza. Você Temporiza. temporiza esperando o avanço da linha sustentada e do ataque funcional. Ô, rapaz, isso me dá até arrepio, essas paradas aí. E o. Tem outras coisas que me irritam, cara. Negócio de linha baixa, linha alta, marcação Linha em alta. bloco, marcação em não sei o quê, porra, Qual é a defender em diferença bloco, entre transição. a. Só nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, se a gente. Se você pega um jogo para estudar, decora os jogadores, o histórico dos jogadores, as características de cada jogador, e dá uma olhada assim, em meia dúzia de mesa redonda antes de você comentar um jogo, você comenta um jogo sem nunca ter sido comentarista, cara. Quando lançaram o primeiro disco dos Tribalistas, né? Como fazer uma letra dos Tribalistas, né? Aí você tinha uma série de palavras randômicas. E se você era um aplicativo mesmo. Se você colocasse as palavras e, enfim, jogasse com elas, em alguns minutos você produziria uma Uma letra dos letra do... Tribalistas, né? Mas tem um outro que é interessante. E a saída lavoupiana? Esse é filosófico, né? Acho que é a saída com três, né? Que É, tem a ver com o tal do Lavolpe, né? Que eu não me lembro quem é. Ricardo Lavolpe, técnico argentino. Argentino. É a saída essa típica do dinizismo, né? Porque eu ia falar cabeça de área, olha aí, não pode falar cabeça de área. Um dos Pois é. volantes, né? Primeiro volante, digamos assim, ele recua para perto do goleiro enquanto os zagueiros abrem para quase nas linhas laterais para poder criar uma alternativa de saída. É quase um futsal, né? Que É. hoje em dia, segundo o mestre Pedrinho, é um grande futsal. É um grande futsal, ele fala isso, né? Que é um futsal jogado num campo maior. É irritante, cara. Eu confesso que não sei se é varandando a saudade, o que que é, mas me irrita um pouco, cara. Porque isso é uma overdose, cara, entendeu? Overdose dessa terminologiazinha e tal. Definitivamente a análise tática de futebol é um troço que não me atrai. Isso é você, e sou eu também um pouco. Eu também não curto, mas Sim, sim. amigos nossos como o Sérvio gostam de fazer essas Adoro, análises, adoro. Não, né? claro, E lógico, lógico. a linha de três, a linha sustentada, a saída lavoupiana, né? A temporização. É, é.
Há quem goste Exatamente. dessa língua, desse idioma. Só tem o último termo aí Ah, que a gente tem... podia esgotar. então manda aí. E o ritmista? Ah, o ritmista eu pesquisei também. Na verdade, não é o cara que toca pandeiro depois Repinique. do jogo, né? Nem no Não. ônibus indo para o estádio. Pode ser também. Ele pode ser Aham. considerado um ritmista também, nesse aspecto, tal, mas é o cara que dá o ritmo do jogo, né? É. Geralmente é o meio-campo que dá o ritmo do jogo, distribui jogada, tal, né? Enfim, não É, sei. o Ganso, O né? O Ganso, Ganso é talvez, um né? ritmista. Exatamente, é. Um ritmo meio lento, né? Um ritmo meio. É, Com o andamento da música meio. diretamente do túnel do tempo. Sim, mas é engraçado. É, Esse é outro termo do Titez, né? O Tite adora o ritmista da seleção, não sei o quê, o ritmista é. que dita o ritmo do jogo. Vamos chegar à conclusão, então. O novo glossário é modernidade ou malandragem para você? Eu acho que tem a questão da modernidade, no sentido de que o mercado vai criando regras ou modismos que, se você não embarcar, você fica defasado, né? Que eu acabei citando. Mas nessa brincadeira tem picareta, como em qualquer área de atuação, né? Seja na imprensa esportiva, seja no próprio meio dos treinadores, próprio jogador que fala um pouco mais também, comentaristas e tal, sempre vai ter um picaretazinho que sabe usar um pouco as palavras, aí remexe daqui, remexe dali, joga meia dúzia de termos ali e vambora. Concordo com você. Tem uma pitada de malandragem, tem uma pitada de sobrevivência, uma pitada de atualização, senão você morre. É meio o mundo corporativo mesmo, por aí, né? É Exatamente. isso. Então, depois dessa imersão, né, no fascinante dialeto do novo futebolês, só resta para a gente seguir o caminho inusitado e sempre surpreendente das bizarrices do futebol. É box to box, que é outro termo que a galera adora, né? Chama aí a Exatamente. vinheta. Bizarrices do futebol. E aí, meu caro, depois desse papo todo sobre essa nova língua, né? Teríamos aí alguma bizarrice digna dos professores de javanês? Acho que aquele nosso quadro que a gente coloca lá no nosso Instagram, Frases do Futebol, né? Tem várias frases legais lá também, mas de vez em quando a gente coloca umas frases folclóricas também e tal. E eu acho que, assim, em termos de utilizar terminologia, assim, né? Acho que tem uma frase extremamente engraçada do Neném Prancha, né? Neném é técnico, foi técnico, olheiro, massagista e tal, e se notabilizou aí no folclore do futebol pelas frases dele. Algumas já nem se sabe se são de autoria dele mesmo, né? Ele virou uma figura folclórica. Então, tem uma frase, na época em que você tinha os Ralph, né? Que era uma terminologia, quando o futebol ainda tinha vários termos em inglês ainda, né? Para se referir a É. posições de jogadores. Então, ele chegou na beira do campo, no jogo, e gritou, abre aspas, arrecua os ARF para evitar catástrofe. É isso. Assim, traduzindo, né? Recua os Ralphs para evitar a catástrofe, né? Enfim. Do jeito que a gente está indo agora, com abreviações, daqui a pouco a gente vai estar escrevendo catástrofe mesmo, né? Que é mais fácil do que catástrofe. Vamos encaminhando para o final, então. Foi ótimo. Falamos aí do novo dialeto do futebol, né? Esse futebolês, esse javanês da bola. Então segue aí, encaminhando para o final. Depois de tanto aprendizado, eu acho que nós estamos habilitados a sair por aí ensinando o idioma que acabamos de aprender. Quem sabe a gente não descola uma colocação na diplomacia, tipo Castelo, aquele personagem do Lima Barreto? De repente, uma vaguinha de comentarista, né? Afinal, professores de javanês e futebolês sempre serão necessários. Muito obrigado pela sua presença e até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.